Caríssimo Padre Nielson, queridos romeiros e romeiras de Nossa Senhora da Badia, vindos de perto, de longe. Não me apresentei no início, sou o Padre Luvanor, estou aqui na paróquia Nossa Senhora da Badia, em Niquelândia, na função de pároco, e na alegria de celebrarmos juntos este segundo dia de Romaria. Nós estamos acompanhando ao longo destes últimos dias uma reflexão sobre um grande personagem da Sagrada Escritura, de nome Moisés. Quando lembramos o livro do Gênesis, o episódio do pecado original, nós recordamos que Deus ele fez um movimento de descer à humanidade para que pudesse salvá-la dos seus pecados. A humanidade que decaiu em pecado e por isso precisa de um Salvador. Às vezes encontro pessoas dizendo: Padre, porque luto durante tanto tempo em minha vida e não consigo abandonar tal vício, não consigo abandonar tal pecado. E eu digo para você, você sozinho não consegue se salvar. Você precisa de um Salvador, eu preciso de um Salvador. E Deus fez então todo um movimento de salvação da humanidade. E Ele vai escolhendo homens e mulheres para isso. Começa lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, escolhendo Abraão, dando a ele uma missão. Depois vamos vendo toda a descendência de Abraão, que tem um filho chamado Isaque. Depois vemos filho de Isaque, um deles, eram dois, Esaú e Jacó. Temos um dos filhos que é Jacó, do qual essa descendência de Abraão vai então se perpetuando. E Jacó, nós vamos perceber que então a partir dele nascem as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos nós temos um dos nomes que é José, filho de Jacó. Temos toda aquela reviravolta, os filhos que por inveja de José vendem-no e levam a ele para o Egito, e de fato Deus está com aqueles pequenos, e José, então ali visitado por Deus, se torna governador do Egito, e aqueles que tinham desejado a maldade para ele, de repente se vê na necessidade de pedir ajuda para José, que tinha se tornado governador do Egito. O fato é, depois Jacó falece, e José com aqueles filhos de Jacó, os outros filhos, agora estão no Egito. E passa-se muito tempo, o faraó então vai se esquecendo daquilo que era promessa, em termos dos filhos de Jacó, daqueles que precisavam ser cuidados, e o faraó começa a olhar então o povo de Israel que está crescendo, as 12 tribos, e começa então a pensar: esse povo está crescendo demais. Numa iminente guerra, esse povo pode inclusive rebelar-se contra nós e fazer-nos perecer. Começa então um período de sofrimento para o povo de Israel, e aquele povo então agora visitado por Deus, eleito por Deus, Deus escolhe um homem chamado Moisés, para que pudesse tirar aquele povo que estava sofrendo. E Moisés então, um homem improvável, salvo das águas, ele vai começar essa saga, caminhando com o povo pelo deserto. Antes, claro, passa por uma situação difícil, que é o Mar Vermelho. E Moisés, ele inclusive dá algumas desculpas para Deus, dizendo: Senhor, quem sou eu para que o Senhor me envie à frente do povo de Israel para tirar desse sofrimento? Mas Deus está à frente. Moisés não tinha talvez grandes dotes, não tinha grandes qualidades, mas ele tinha confiança no seu Deus, e ele agora se depara diante de uma grande dificuldade, que é o Mar Vermelho, e ele tem consigo um cajado e a confiança no Deus que o enviou. Sabemos já daquele episódio onde ele bate aquele cajado no mar, o mar que se abre, eles passam a pé enxuto, salvo então das águas, salvo
daqueles que estavam procurando-nos para que pudessem ser derrotados. O fato é, eles estão agora no deserto, estão caminhando, e aquele povo que no início estava inclusive bem animado, porque Deus havia retirado a eles daquele sofrimento que estavam vivenciando no Egito, quando o sol esquenta, a língua destrava, e eles começam a murmurar. Certa vez eu encontrei uma frase, gente, que dizia assim: quem não se recorda do passado, quem não faz memória do passado, se perde no presente e não se vislumbra o futuro. Aquele povo estava passando por um momento de dificuldade porque eles estavam sentindo fome. Então aqui poderíamos até colocar como título desta homilia: em meio às situações difíceis, em meio às situações adversas, duas atitudes. Ou você reclama, ou você murmura, ou você faz como fez o povo de Israel e começa a se impacientar, ou uma segunda atitude, você pode abraçar o sacrifício, confiar no Deus que te enviou, no Deus que caminha contigo, erguer a cabeça e seguir adiante. Daí cabe a nós hoje esta decisão. Momentos difíceis todos nós passamos, quem nunca passou por situações difíceis na vida? Todos passamos. E hoje esse povo está sentindo fome. Esse povo está reclamando com Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Falta pão, estamos com nojo desse alimento miserável. Deus saciou aquele povo com o maná, o pão descido do céu, que tantas vezes nós cantamos em tantas canções. Esse mesmo Deus que alimentou aquele povo lá no deserto, é o Deus que também no Novo Testamento nós olhamos hoje para o Evangelho, Jesus que sacia o seu povo. Eram somente 5 pães e 2 peixes, era uma multidão tremenda. E hoje nós vemos assim uma multidão sedenta, não de sede de água física, não de pão, alimento físico, mas de uma sede de alma. Pessoas que precisam ser saciadas da presença de Deus para dar continuidade à sua caminhada. Mas aí cabe a nós, repito, esta decisão, e você precisa tomar a sua decisão. Em meio a situações adversas, em meio a situações difíceis, ou eu reclamo, ou eu assumo com coragem os sacrifícios que a vida me traz. Porque afinal Jesus já fez por nós o grande sacrifício de morrer por nós numa cruz, para que pudéssemos assim sermos salvos. Hoje, querido romeiro, querida romeira, qual é a sua resposta? Hoje, diante destes textos sagrados, você precisa também dar a sua resposta, porque hoje é um mundo que reclama de tudo. Inclusive, talvez você já tenha ouvido falar dessa expressão, a geração mimimi, que reclama de tudo, que tudo está ruim, mas que não assume como sacrifício que a vida nesse mundo, aqui não é o céu, aqui nós estamos em preparação para a definitiva morada, a Jerusalém Celeste. No entanto, aqui, amados irmãos e irmãs, sofremos, nos decepcionamos pessoas, e nós precisamos colocar então a nossa esperança, a nossa vida, naquele que não nos decepciona, naquele que já morreu por todos nós, para nos salvar, para nos dar esta vida nova, para nos encaminhar para Jerusalém Celeste. Tantas e quantas vezes rezamos na Salve Rainha, que aqui estamos num vale de lágrimas, onde choramos, nos lamentamos, mas precisamos olhar para esta realidade de fé, para esta palavra que hoje encontramos, o Deus que nos sacia, o Deus que nos dá a esperança de caminhar em meio às vicissitudes desta vida e compreender que aqui não acaba tudo. Olhar para o livro do Apocalipse com aquela bonita visão onde João vê um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe,
um mundo onde não vai ter mais luto, gemidos e dor. Talvez tantos estão voltando para a romaria deste ano, depois de uns 2 ou 3 anos longe, porque o ano passado talvez ainda alguns estavam com medo de retornar. Mas você retornou e louvado seja Deus por isso. Então hoje pensar esta verdade, um novo céu e uma nova terra, que não vai ter mais luto, gemidos e dor, porque passou o que havia antes. Mas para que você possa alcançar esta eternidade feliz, é preciso esta perseverança em meio a tempos difíceis. Esta decisão que eu e você precisamos tomar, de reclamar diante das situações difíceis, ou abraçar a sua cruz, abraçar o seu sacrifício, e juntamente com Nossa Senhora, ela que, encontrando Jesus no seu ato de sofrimento, ali na 4ª estação da Via Sacra, ela que também vem para enxugar o rosto sofrido de tantos filhos e filhas. Por isso, pedir a intercessão de Nossa Senhora, eis aí também o nosso caminho, a solução para encontrar em Jesus a vida verdadeira. Por isso, que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora nos abençoe, que nos ajude a encontrar mais esperança em meio a tempos difíceis. Há poucos dias eu ouvia de uma pessoa, e assim já vou finalizando esta homilia. Ela dizia: padre, eu perdi a esperança na humanidade. Perdi a esperança nos homens e mulheres, porque, padre, tantas e tantas pessoas já não se preocupam mais uns com os outros. Perdi, padre, a esperança no meu trabalho. Perdi a esperança. E Deus me inspirava então esta palavra como resposta a essa pessoa, dizendo: você pode perder a esperança em toda a humanidade, você pode perder a esperança no seu trabalho, o que você não pode perder é a esperança no Deus que te salvou. O que você não pode perder é a esperança em Jesus Cristo, que já morreu na cruz para te salvar, e você precisa desse Salvador. Porque sem um Salvador você não pode ir muito longe. Por isso, louvado seja Deus por esta palavra, o Deus que nos sustenta, o Deus que sustentou Moisés em meio a situações adversas, é o Deus que nos sustenta, que nos conduz, que nos dá esperança também a cada um de nós hoje. Por isso, para finalizar, diz assim: Senhor Jesus, alimenta a minha esperança, retira de mim, Senhor, todo murmúrio, toda lamentação, toda murmuração, que eu possa assumir em meio às dificuldades da vida, caminhar contigo e caminhar com Nossa Senhora. Nossa Senhora da Abadia, me ajuda a caminhar junto com o seu filho. Dá uma salva de palmas para Nossa Senhora, porque ela não te abandona, porque o Deus que sustentou aquele povo no deserto é o Deus que nos sustenta hoje, e este Filho bendito vem por meio de Maria. Por isso, louvado seja Deus, que sejam dias abençoados na presença de Jesus e de Nossa Senhora. Assim seja. Assim seja. Amém? Amém. Amém. Vamos continuar então a Santa Missa. Pode ficar de pé. Vamos elevar a Deus a nossa prece, na certeza de que Ele nos atende, que Ele nos acompanha. E assim como saciou aquele povo no deserto, assim como saciou aquela multidão, Deus também vem para saciar a nossa fome.